Olá, vamos começar então a nossa live falando sobre física quântica. Um assunto que está na pauta de todas as pessoas e em todos os lugares, em todas as atividades. O assunto da física quântica, de fato, hoje no mundo é um assunto dominante, sem restrição de classe social, sem restrição de nível intelectual, sem restrição de religião, de raça, sem restrição de sexo. Fato notório, absolutamente inédito, é que o mundo inteiro está falando sobre física quântica. Eu tenho uma paixão pela história. Na minha biblioteca, eu tenho muitas obras sobre história, em todos os campos da atividade humana. E eu não tenho nenhuma informação deste grande acervo de que algum conhecimento, alguma ciência, alguma filosofia, alguma religião, o que quer que seja, que tenha surgido ao longo da história da humanidade, monopolizou a totalidade das pessoas, como a física quântica está fazendo agora. Para você, isso pode ser um fato estranho, até suspeito, se você não tem o hábito de ler textos sobre ciência de ponta, se você não tem o hábito de ler textos sobre física, e sobre neurociência, sobre astronomia, sobre biologia, porque em todos esses campos, cientistas e o povo em geral estão falando sobre física quântica. De fato, algo diferente se move por trás desse grande falatório. Isso decididamente não pode ser interpretado apenas como curiosidade por parte das pessoas. É algo mais. Eu agora não vou falar como físico, vou falar como filósofo. E em filosofia, quando isso acontece, nós, os filósofos, nós dizemos que algo da essência da pessoa foi tocado, foi tangido. Quando essa pessoa se dedica de uma forma tão intensamente, tão vigorosa, tão vibrante na discussão de um assunto. Quando uma pessoa faz isso, é porque algo tocou na sua essência. Porque uma simples curiosidade intelectual não produz isso. Então, esse interesse pela física quântica, que alcança todas as pessoas, que alcança todas as atividades humanas,
é algo essencial. É a essência das pessoas que estão empenhadas neste grande falatório. Tratando-se da essência, isso requer uma análise mais profunda. Isso escapa da psicologia, como um mero processo psicológico. Isso escapa da religião, como um mero processo religioso. Isso escapa da autoajuda. A análise tem que buscar a causa disso no âmbito mais profundo e ao mesmo tempo mais abrangente. E nada existe na realidade humana, nada existe que seja tão profundo e tão abrangente quanto a essência humana. Então é neste terreno, no terreno da essência humana, que nós devemos buscar a explicação para este falatório imenso sobre a física quântica. E qual é a essência humana? Qual é a essência humana? A essência humana é a consciência, que um bocado de gente conhece como o nome de espírito. Então, quando eu falo em consciência, eu estou falando em espírito. Eu estou falando em intelectualidade. Quando eu falo em consciência, eu estou falando em cognição, eu estou falando em intuição, eu estou falando em pensamento, estou falando em memória, estou falando em raciocínios. Tudo aquilo que caracteriza a totalidade do psiquismo humano. Tenho insistido muito isso nos meus vídeos, mais de 90 vídeos que eu tenho no YouTube. Então, o que tocou profundamente as pessoas com relação ao assunto da física quântica foi o fato da essência das pessoas estar desperta para esse novo conhecimento, o espírito. Então se trata de um movimento espiritual. Por isso não é mera curiosidade. Por isso já não é mais simples interesse intelectual. Também já não se trata mais de mera necessidade. Trata-se de algo espiritual, algo essencial. Então nós estamos vivendo aqui neste momento, já desde algum tempo para cá, desde que começou esse falatório sobre física quântica, nós estamos vivendo uma manifestação da essência humana, uma manifestação do espírito. Aí você vê que a coisa de fato é diferente. O que é muito bom para um filósofo e também para um físico que não seja preconceituoso, o que é muito bom a gente constatar que a própria física quântica confirma isso. Que a própria física quântica confirma, através da sua canônica, que a consciência está envolvida nos processos quânticos. E a física quântica
corrobora isso através de diferentes fenômenos, através de diferentes processos. O principal deles, vem do processo do colapso da função de onda, que, sem entrar aqui nos detalhes, que eu não tenho tempo agora para fazer isso, ele se refere ao fato fenomenológico de uma partícula quântica sair da sua condição de emaranhamento e se materializar na realidade material quando ela é observada por uma consciência, por um observador consciente. Ora, esse é o testemunho supremo, irrefutável, de que a mente humana, a consciência, o espírito também entra na parada quando nós falamos em física quântica. O colapso da função de onda produzido pela observação. Isso é uma evidência incontestável. Tem consequências importantíssimas. Por quê? Eu insisto muito nisso. O quantum, quando não é observado, ele não existe em parte nenhuma. Ele não tem tempo, não tem espaço. Ele surge do nada. Ele desaparece do nada, sem nenhum critério. Se transforma em outras partículas. É incomensurável, é imponderável, é invisível, é intangível. Você pode imaginar algo absolutamente abstrato. O quantum é mais abstrato do que isso que você consegue imaginar. Só que o formalismo da física quântica diz que quando uma partícula é observada por meio de um instrumento, quando este instrumento é manipulado por um sujeito, por uma consciência, o objeto quântico, a partícula quântica, o quantum, ele se materializa a partir do nada. Ele sai desse lugar aí que os físicos chamam de emaranhamento quântico, que é um nome que os físicos dão para lugar nenhum. Isto implica no fato da física quântica ter descoberto que a mente tem o poder de criar coisas a partir do nada. Porque quando ela materializa o quantum de energia, quando materializa um ente quântico, conforme a equação de Schrödinger, este ente sai do emaranhamento, ele sai do estado de superposição e assume um único autoestado. Isso significa que ele sair do nada e aparecer na realidade corpuscular, na realidade regida pelo tempo e pelo espaço onde nós vivemos. Então, na verdade, o colapso da função de onda demonstra um poder que a consciência possui de criar coisa a partir do nada. Porque antes de ser observado, o quantum existe no emaranhamento, e o emaranhamento é lugar nenhum. Isso aí tem implicâncias na sua vida prática fantástica. Isso atinge o seu dia a dia. Isso atinge a sua profissão. Isso atinge a sua saúde, os seus relacionamentos. Eu já vou explicar por quê.
Porque agora o esquema aqui está na consciência. E isso é absolutamente fantástico. Antes da física quântica, a ciência não admitia esquemas metafísicos. A ciência nunca admitia a existência de realidade metafísica. Isso era coisa de místico. Isso era coisa de religioso. Todavia, com o surgimento da física quântica, acompanhado da sua fantasmática e mal assombrada fenomenologia, exigido pelo formalismo teórico, exigido pelos experimentos realizados, a física quântica viu-se obrigada a admitir processos metafísicos, processos transcendentes, processos metafenomênicos, processos metacósmicos, processos metafísicos. E mais do que isso, pela primeira vez a ciência incorpora no seu formalismo teórico, no seu fundamento epistemológico, incorpora a consciência. Não dá para você conhecer o mundo através de experimentos científicos, através de observação científica, sem que a consciência também participe nesse processo. Não dá. Não dá mais para descolar a consciência da realidade cósmica. Não dá mais. Então, esta é a parte impactante que tanto incomoda os físicos preconceituosos. Por isso que os físicos hoje têm horror à metafísica. Os físicos têm horror à espiritualidade. Por quê? Porque se eles admitirem isso de viva voz, eles vão ter que admitir o poder criador da consciência, que isso já vinha sendo afirmado há milênios, por fora da ciência. E isso implica que este poder da consciência tem que se manifestar também fora do laboratório de física. Este poder da consciência que a física quântica descobriu se manifesta também no cotidiano. Se manifesta também na realidade humana. Se manifesta também nas atividades, nos relacionamentos, nas terapias. E esta é a parte que os físicos querem ocultar, porque isso vai confirmar exatamente aquilo que os místicos, os religiosos já vêm falando há muito tempo. Como eu não tenho nenhum preconceito, nem epistemológico, nem preconceito religioso, nem preconceito intelectual, eu estou livre disso. Mas este é o fato, que quando a física quântica reconheceu o poder da consciência, ela disse o seguinte: agora vocês, qualquer pessoa, pode utilizar este poder. Mas isso não é ensinado explicitamente, isto é ocultado. Isto é ocultado. Um exemplo aqui bem emblemático: se nós tivéssemos hoje
este fundamento da física quântica com base na consciência, nós teríamos um outro tipo de medicina. Um outro tipo de medicina, onde a dinâmica dos processos eubióticos, a dinâmica dos processos homeostáticos, dos processos biológicos, os processos metabólicos, os processos da saúde e da cura da saúde, essas coisas todas passariam a ser compreendidas como produzidas por este poder da consciência. Assim como a consciência interfere na realidade física a ponto de materializar o quantum de energia, que é a essência da materialidade, este mesmo poder a consciência tem de atuar sobre os processos vitais, sobre os processos biológicos, porque é a mesma consciência. E essa coisa mal assombrada que a consciência produz, através do colapso da função de onda, quando o observador observa um objeto quântico e materializa ele, este mesmo poder mal assombrado, a consciência demonstra quando ela atua sobre os processos biológicos, sobre os processos orgânicos, sobre os processos fisiológicos. Por aí você imagina quantas doenças poderiam ser curadas através da utilização consciente e direcionada do poder da mente. Nós poderíamos colapsar aqui muitas curas. Isto, por um lado, os físicos não entram nisso aí por preconceito, para não se unir com a turma do misticismo, para não se unir com a turma da religião. Então, os físicos não entram nesta parada por preconceito. Mas tem uma outra turma que também não tem interesse nisso. Não tem interesse na divulgação científica do poder criador da mente, que é a turma dos grandes laboratórios farmacêuticos, que é a máfia da farmacopeia. Esses grandes laboratórios, essas grandes holdings, esses grandes pools, detentores de patentes de medicamentos caríssimos, que não querem perder o seu mercado, porque a partir de então a mente vai curar as doenças, ou vai ajudar no processo da cura, através de processos quânticos. É uma pena, porque é a humanidade que deixa de ganhar. Se o esquema está na consciência, se a consciência pertence à realidade humana, se a consciência é a essência, é o espírito, então ela atua em todos os campos da atividade humana. Então é uma coisa que você pode usar na sua vida, nos seus relacionamentos, nas suas atividades. É uma coisa que é de uso total. Não é pequena a importância disso que nós estamos falando aqui nessa live. É muito grande essa importância. É preciso se despertar. Então, o fato novo que a física quântica trouxe, e que os cientistas não têm interesse em divulgar por preconceito, e a indústria farmacêutica pretende negar por interesse econômico, é esse.
nós podemos usar a nossa consciência para resolver problemas, para concretizar projetos, para curar doenças, para superar deficiências como crenças limitantes, para atingir metas e objetivos. Nós estamos diante disso.